Muito bom, caríssimos. Vamos começar salário maternidade. Então, um benefício importante, que tem aí algumas novidades sempre e que tem sido exigido nos concursos. Então, bastante atenção aqui no salário maternidade. Vamos lá. Bom, então o que a gente vai ter aqui, gente? Vamos lá. Deixa eu marcar aqui a nossa caneta. Perdão. Aqui, salário maternidade. Vamos lá. Então, primeiros fatos geradores. Fatos geradores. Qual que é o fato gerador? A situação descrita em lei que gera um direito, claro, ao segurado ou ao seu dependente, ao seu familiar. São chamados beneficiários do regime geral de previdência social, segurados e dependentes. No caso concreto, claro, são os segurados que são beneficiários. Quais são os fatos geradores? São vários. Então a gente já pensa o parto só. Não é só o parto. Começa, por exemplo, com o aborto não criminoso. O aborto não criminoso, ele tem uma previsão de gerar o salário maternidade para a mulher. O que é o aborto não criminoso? É o nascimento sem vida até limitado à 23ª semana. Então, o nascimento sem vida do feto, do bebê, do embrião, antes da 23ª semana, gera auxílio, salário maternidade no valor ou no tempo, no período de 2 semanas. Não confunda com auxílio doença, não é auxílio doença. É salário maternidade mesmo, até porque não dá para receber os dois juntos, né? E os valores não são os mesmos. A gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, salário maternidade para empregada, para doméstica, mais comumente para empregada, a empregada ganha R$10.000 por mês. Sei lá, uma pessoa, um profissional mais gabaritado que ganha R$10.000 por mês, uma mulher. Nesse caso, ela se for receber auxílio doença, ela está limitado no máximo, não vai chegar a isso, ao teto da Previdência, 6 salários mínimos no máximo, próximo disso, vai ser na prática uns 5 salários mínimos, talvez menos. Enquanto que, se for o salário maternidade, a gente vai ver que nesse caso, excepcionalmente, pode se superar ao teto da Previdência. Então, ela pode receber os 10 mil. É importante. Aborto não criminoso dá direito, independentemente de quaisquer outros aspectos, a 2 semanas de recuperação. Por quê? Porque existe, claro, a questão emocional. Se perdeu, havia uma esperança, havia toda uma questão, vamos dizer, humanitária, aí que dá 2 semanas para que a família, porque esse benefício ele visa não só, ele olha a gestante, mas o bebê também, claro, a criança, mas a família como um todo, para que haja esse restabelecimento. Esse é o primeiro fato gerador. E o segundo, gente, adoção ou guarda, para fins de adoção, de uma criança. Então, adoção ou guarda para fins de adoção de uma criança. Cuidado, que a palavra criança aqui, ela não está sendo usada de uma forma, vamos dizer assim, popular ou mais simplificada. Não, aqui é termo técnico. Criança no Brasil é qualquer pessoa com 12 anos incompletos. Então, uma pessoa que tem 11 anos, 11 meses e 29 dias, vamos dizer assim. Se você adotar uma criança com 12 anos, já não dá direito ao auxílio, ao salário maternidade. Por quê? Porque já não é tecnicamente uma criança. Tem até alguns julgados que têm afastado essa regra, mas a regra é muito clara na legislação e o INSS a aplica. Então, cuidado, não é qualquer adoção, mas tem que ser a adoção de uma criança, ok? Que no Brasil significa qualquer pessoa, independentemente, claro, de ser homem e mulher, mas com menos de 12 anos, ok? Olha que interessante aqui, mesmo que adote mais de uma criança, vai dar direito a 120 dias de benefício. Então, mesmo que você adote mais de uma criança, não vai ter direito a mais de 120 dias de benefício. Poderia ser, vamos dizer, 240, né? 2 crianças, 2 irmãos, por exemplo. Olha, talvez fosse até justo, não estou entrando nesse mérito, mas vai receber apenas um benefício. Mesmo que a adote seja generosa, adotou 3 crianças, vai receber por 120 dias apenas. Parto. Daí o parto é diferente. Parto vai receber por 120 dias. A legislação, a própria Constituição fala 28 dias antes e 91 dias depois. E alguém uma vez me perguntou, quando eu comecei a dar aula muitos anos atrás, falaram assim,
Mas 28 com 91 não dá 120. Eu fiquei confuso, porque eu de matemática sou uma tragédia. Mas eu pensei assim, alguém que manjava mais de matemática falou, calma, tem o próprio dia que tem o bebê. Antes e depois. Não 91 dias depois, 28 dias antes e o dia que teve o próprio parto. Esse daqui alguém podia falar, bom, mas como é que você vai saber? Às vezes não tem como calcular. Às vezes dá, às vezes não. Esses 28 dias antes, gente, eles são importantes por uma questão. Você analisa a qualidade de segurado a partir de 28 dias antes. Outro dia eu tive que julgar um caso, foi bem interessante, em que a segurada estava desempregada. Então a gente foi vendo se ela tinha período de graça. Sabe aquele 6 meses, você é facultativo, desempregado tem 12, às vezes vai para 24 meses. A gente foi esticando, 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 e no dia em que nasceu o bebê, fazia uma semana que ela tinha perdido a qualidade de segurado. E eu recordei, isso é uma regra, que você não olha o dia do nascimento, olha 28 dias antes, para fins de manutenção da qualidade de segurado. E, claro, foi possível conceder o salário maternidade para aquela senhora. Legal? Então, parto 120 dias, 28 dias antes e 91 dias depois, mesmo que na prática isso não ocorra. Se tiver o bebê e não teve como se afastar antes, não tem problema nenhum, goza os 120 dias já com o bebê, às vezes até mais adequado, dependendo da pessoa. Bom, é possível acrescer 2 semanas antes e 2 semanas depois do parto, em caso de risco de morte da criança ou da mãe. Então, na prática, você pode ter, em regra, você vai ter 120 dias, mas você pode ter o quê, gente? 14 para um lado, 14 para o outro. Você pode ter mais 28 dias, portanto, no máximo você pode receber 148 dias. Existem decisões judiciais que, no caso do bebê internado em UTI pré-natal, eles têm prorrogado o salário maternidade. Mas cuidado, para um concurso de técnico, isso não é admissível. Isso é decisão judicial e, mesmo assim, bastante controvertida, tá bom? Falo que isso sai na mídia e, às vezes, a pessoa acha que está na lei. Não está na lei. Isso é interpretação jurisprudencial. Pode ser interessante para alguém que queira o concurso de analista para estudo de caso. Mas, então, o fundamento é a dignidade da pessoa humana, a proteção à família, mas para o concurso de técnico não, porque daí se aplica a legislação. Vamos seguir. Técnico dos tribunais. Renda mensal inicial. Quanto que vai receber? Bom, daí depende. Daí varia de segurada para segurada. Eu estou falando de segurada, mas em tese o homem pode receber também. Num caso, por exemplo, de uma adoção ou se houver a morte da mãe no parto, né? Então, não é tão comum, claro, mas não há problema nenhum, tem previsão que o homem pode receber. Então, a renda mensal, a gente põe avulsa, porque é a maioria das vezes, avulsa, doméstica, empregada. A renda mensal inicial da segurada empregada doméstica e da avulsa será integral até o teto do serviço público, que em 2019 dá aproximadamente R$39 mil. O que é o teto do serviço público? Ele corresponde ao subsídio, remuneração, né, que tecnicamente chama subsídio, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, valor um pouco superior, salvo engano, a R$39 mil. Claro que não é comum alguém ganhar R$39 mil na iniciativa privada, mas tem. Em primeiro lugar, tem. Segundo lugar, que às vezes não ganha 39, mas ganha mais que 6 salários mínimos. Então, que pode ganhar, por exemplo, 10 mil, 15 mil, uma médica, um gerente de banco, uma advogada de uma empresa. Então, nesse caso, vai pagar o quê? Vai pagar o valor. Por que para avulsa, doméstica e empregada tem essa diferenciação? Você pode receber acima do teto da Previdência Social, gente, por uma única razão. O artigo 7º da Constituição, ele é matriz constitucional do salário maternidade e de outros direitos previstos para o empregado e para o avulso. E ele fala que a segurado hoje também, né, mas a segurada, a trabalhadora, ela tem direito a salário maternidade sem prejuízo do salário e do emprego. O sem prejuízo do emprego gerou a norma trabalhista de estabilidade de 5 meses, pelo menos, a partir do parto. Por outro lado, a norma que diz com relação sem prejuízo do salário vai gerar a integralidade. A única diferença é que tem que bater no teto do serviço público
porque nenhum benefício, nenhuma remuneração ou benefício da Previdência Pública, pode ser regime próprio ou regime geral, pode superar o teto do serviço público. Então, a pessoa, sei lá, uma situação bem anômala, mas pode acontecer, se ela ganhar 50 mil reais por mês, pelo menos da Previdência, ela só pode receber até os salários, o subsídio de um ministro do Supremo. Bom, isso é a segurada avulsa doméstica empregada. E a segurada individual, a desempregada, agora expressamente constando, né, da legislação, ou a facultativa. Como é que eu vou calcular? Elas não têm salário, né? Elas vão receber a média dos 12 últimos salários de contribuição, dentro de um período básico de cálculo de 15 últimos meses, limitado ao teto do regime geral. Então, aqui é limitado ao teto do regime geral. Então, valores aí de próximos de 6 mil reais para 2019, por exemplo. Legal? Então, esse aí a média dos 12 últimos salários de contribuição, analisados dentro de um período básico de cálculo, retornando os 15 últimos meses, se necessário. Os 12 últimos, mas dentro de um período básico de cálculo de 15 meses. Segurada especial e a segurada de baixa renda terão direito a um salário mínimo. Deixa eu explicar para vocês o que é segurado ou segurado de baixa renda. É assim, especial, a gente sabe, é o pequeno produtor rural, o pescador artesanal ou a pescadora artesanal, o seringueiro, o extrativista vegetal, que trabalha em regime de economia familiar. Ok. Esse vai receber todos os benefícios no valor de um salário mínimo. Baixa renda, que a gente coloca, não é necessariamente baixa renda. São aqueles segurados, a ideia é para pessoas de baixa renda. Aquele segurado que contribui com alíquotas menores, ou seja, um segurado individual que contribui com 11% sobre um salário mínimo, ou segurado individual que contribui com 5% sobre um salário mínimo, que é o MEI, microempreendedor individual, ou ainda a segurada facultativa que contribui com 11% sobre um salário mínimo, ou ainda a segurada, daí sim, dona de casa, pode ser não necessariamente mulher, né, mas enfim, aqui no caso mais comumente mulher, que contribui, que não tem renda e a renda familiar não supera 2 salários mínimos, ela pode contribuir com 5% sobre um salário mínimo. Então, nessas hipóteses, a alíquota normal da contribuição do segurado individual e do segurado facultativo é de 20%, mesmo uma base de cálculo de um salário mínimo. Nesse caso, se possibilita, a Constituição possibilitou que esses trabalhadores, esses segurados, contribuíssem com alíquotas menores, objetivando a universalização da Previdência, trazendo mais pessoas para a Previdência. Foi ótima ideia, só que, claro, os benefícios que têm direito, eles são todos no piso de um salário mínimo. Perfeito? Que mais, caríssimos? E carência? Bom, a carência corresponde, daí varia também. Para as seguradas avulsa, empregada e doméstica, não há carência. Nós temos carência zero. Para segurado individual e facultativos, tem carência, que é o número mínimo de contribuições para se ter direito a um benefício, a carência de plano de saúde, a carência vai corresponder a 10 meses, ok? No caso da segurada especial, teremos também uma dispensa da carência vista como contribuições, mas ela terá que comprovar 10 meses de tempo de serviço, intercalado ou não. Então, ela tem aqui uma espécie de carência, mas não a carência como número mínimo de contribuições para ter direito a um benefício. No caso específico da segurada individual e facultativa, e mesmo da especial, porque da avulsa empregada doméstica não tem carência, está dispensado. Daí, se tiver antecipação do parto, você tem uma proporcional redução da carência. Então, por exemplo, criança nasceu no 7º mês de gestação, em vez do 9º, do 7º mês, a carência, em vez de 10, vai para 8 meses. Por fim, local do pagamento. Qual que é o local do pagamento, gente? O local do pagamento é a empresa. A empresa adianta, na verdade, só o local, porque tecnicamente, claro, ela vai depois abater, compensar com as suas contribuições previdenciárias patronais ou parte da empresa. Mas o local do pagamento, quem é que vai pagar para a segurada? Vai ser a empresa na qual ela trabalha, no caso da empregada. Nos demais casos,
Os demais segurados, todos, então segurado especial, facultativo, individual, doméstico, e inclusive a própria empregada, se o salário maternidade nasce de uma adoção, daí recebe diretamente do INSS. Daí não tem essa intermediação, esse adiantamento por parte da empresa, tá bom? Bom, questão ainda nós vamos continuar no próximo bloco, salário maternidade. Por hoje é só. Um abraço, até uma próxima.